Olá, vai começar mais um Desculpa Alguma Coisa, o programa que é videocast, podcast, programa de televisão e cortes polêmicos em redes, porque o UOL adora, a gente tá de olho e muito mais. E hoje trago novidades, porque não temos apenas uma convidada, para tudo, meu Deus, como ela é gênia e foda, mas temos logo duas mulheres espetaculares. A Alessandra Orofino, que eu conheci porque eu não perdia nenhum Greg News com o Gregório do Vivier na HBO. Ela foi a criadora do programa e showrunner. Ela era muito foda, ela continua sendo muito foda, até porque ela tá aqui, né? Tá super viva. E eu sofri bastante quando o programa acabou. Agora ela apresenta também com o Greg o ótimo podcast Calma Urgente, que tem também o jornalista Bruno Torturra, que é outra pessoa incrível. E esse podcast já é o meu preferido do ano, eu fico super ansiosa toda semana para ouvir. E uns episódios, por exemplo, ela explicou economia de um jeito tão palatável, para quem não entende nada de economia como eu, que eu falei comigo mesma, bom, entendi tudo de economia, o problema é que eu esqueci uma semana depois. Então, agora ela vai ter que fazer um podcast só sobre economia. Além disso, ela é produtora, roteirista, diretora, escritora, cientista política, mobilizadora de todas as causas sociais que você gosta e acredita. Ela é executiva, membro do conselho de várias iniciativas sem fins lucrativos e acabou de produzir o excelente documentário Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa, que está aqui. Olha ela aqui, que maravilha. Eu estou muito feliz. Hoje eu vou cometer milhares de gafes, estou nervosa, porque são duas mulheres que eu admiro demais. Então, agora eu vou apresentar a Petra Costa, essa grande cineasta, que finalmente aceitou, já convido ela há um tempo, estou muito feliz e honrada, a cara dela de quem não sabia. Vamos conversar com esses assessores aí, que eu estou nesse sofrimento querendo trazer você. Ela foi finalista do Oscar de 2020, com aquela maravilha de filme O Democracia em Vertigem. Ficou conhecida pelo lindíssimo documentário Helena, sobre a perda da irmã, quando ambas eram bem novinhas. E seus filmes sempre trazem essa coragem que a Petra tem de não ser uma documentarista neutra. A gente sabe muito bem de quem ela gosta e de quem ela não gosta. Isso é muito importante. E a gente espera que ela goste da gente. E ela espera que ela goste da gente. Bom, é uma honra ter vocês aqui. E eu quero já começar falando, obviamente, do Apocalipse nos Trópicos. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo, né? Bem simplório, né? Então, é um filme que tenta mostrar como a força evangélica elegeu Bolsonaro, né? Isso de um jeito muito simples, né? De resumir o filme. Tem ali Silas Malafaia como um grande personagem central. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é se esse filme já tinha essa ideia de ser tão associado com quando o Bolsonaro ganhou, né? Com a eleição que elegeu o Bolsonaro, ou se antes era uma pesquisa sobre o crescimento dos evangélicos no país. Ele se tornou outra coisa conforme vocês foram pesquisando? Ou já tinha isso na cabeça de como que uma figura como Silas Malafaia ajuda a eleger um Bolsonaro? Eu acho que o filme também é um retrato da nossa política nos últimos anos, né? Do que foram esses anos depois da vertigem. Em que a gente começa filmando durante a pandemia e o material que vem, existe uma onipresença de lideranças evangélicas dando apoios nas comunidades, psicológico, espiritual, num momento, né, que a gente estava na pior crise, com o pior governo. E também lideranças evangélicas mais negacionistas, falando para não usar máscara, que Jesus curava a Covid. Pois é. E que Bolsonaro seria bom porque aceleraria o fim do mundo, que é portanto, a volta de Jesus. Que está no Evangelho, né? Essa leitura apocalíptica me instigou muito, assim, essa ideia de que teria uma teologia que quer acelerar o fim do mundo para acelerar a volta de Jesus, era algo que eu achava impensável, eu nunca tinha imaginado. Então, querer entender isso me fez ir ler a Bíblia, que eu tinha ganhado do Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo te deu uma Bíblia? Quando eu estava no Congresso. Que tem isso no documentário. No impeachment da Dilma. Eu fui evangelizado pelo Cabo Daciolo. Eu perguntei para ele, o que vai acontecer com a democracia brasileira? Ele falou, aceita Jesus,
porque vai vir um governo de Deus. E me deu a Bíblia, e aí fui abraçada por todos os fiéis. Foi um momento que abriu um portal, assim, abriu quase que um buraco de um coelho no qual eu entrei, e é esse filme. Uhum. Mas esse Deus, ele é um... Porque a gente pensando na época da pandemia, e o governo do Bolsonaro foi bem isso também, é esse governo da destruição, esse governo sem máscara, esse governo sem vacina, né? Essa parte da Bíblia diz isso, que é para acabar e começar de novo? É isso que... Eu nunca li a Bíblia, tá? Vou fazer perguntas de uma pessoa que não tem a menor noção. Sim, esse último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, diferente dos outros evangelhos, né, que falam de um Jesus misericordioso, enfim, é um Jesus complexo, que fala muitas mensagens até contraditórias, mas, sobretudo, essa ideia de dar a outra face, de amar ao próximo, de que qualquer pessoa pode virar, né, amar a Deus e, portanto, ser amado por Deus. Ele cria essa ideia do universalismo no Ocidente, que vai levar aos direitos humanos, de que todo ser humano vale. Não existe só um povo escolhido, que estava no Antigo Testamento. Existia um povo escolhido e o resto era resto. Jesus não, todo mundo pode ser povo escolhido, né? E já o livro do Apocalipse fala, não, quem não virou cristão vai queimar no inferno. Jesus volta, desce, não como um Jesus misericordioso, mas como um general, para travar Messias. A guerra cósmica do bem contra o mal. E a gente vive hoje, nos últimos anos, no Brasil e nas últimas décadas nos Estados Unidos, muito imbuído por essa leitura apocalíptica, mais do que a gente imagina. Ela guia a geopolítica mundial. E a decisão de incluir o livro do Apocalipse na Bíblia, ela foi uma decisão tardia, porque é um livro que não foi escrito por nenhum dos apóstolos, ele é um pouco diferente de outros livros, né? A Petra brinca que foi a decisão editorial com mais consequências para a história da humanidade. Sim. E talvez tenha sido mesmo. Muito do nosso imaginário de guerra santa, né, de batalhas finais, de bem contra o mal, esses temas muito cinematográficos, às vezes, vêm daí. Então, a gente vive isso, imerso numa escatologia do Apocalipse, num universo de imagens que vem muito do livro do Apocalipse, mesmo para quem nunca leu a Bíblia. Mesmo que sem você ter lido a Bíblia, você certamente já se deparou com esses símbolos. Mas é tudo uma questão de interpretação também. Esse mesmo livro... Primeiro que existem outras versões do livro do Apocalipse, outros evangelhos, enfim. Aí tem toda uma discussão muito interessante sobre isso. Mas até esse mesmo, que foi o livro escolhido, que foi colocado... Ele é tudo menos literal. Ele é cheio de imagens malucas, né, Petra? Algumas que Petra, como cineasta, queria reproduzir. Eu, como produtora, falei, não sei se vai ser possível, amiga. Por uma questão de verba. O meu orçamento não é o de Hollywood. Mas tentamos. Como que, por exemplo, teria... luas de sangue que uma mulher grávida que guerreia e se esconde de um dragão. Maravilhoso. E aí, uma das Maravilhoso. leituras, que é a leitura da Teologia da Libertação, sobre o livro do Apocalipse, é que essa mulher grávida está grávida do futuro, um futuro revolucionário, e que o dragão é o dragão do imperialismo. Olha que maravilha. Nossa, Porque e faz muito sentido, porque foi escrito durante o Império Romano. E o João de Patmos, que escreve o livro, ele era um cristão, que na época era ser um revolucionário, então era perseguido pelo Império Romano, e então é um livro de revolta contra o Império, que estava torturando, matando muitos cristãos. Então, se ele diz uma coisa ou diz outra, depende de quem interpreta, Sim. né? E acho que fazer esse filme e olhar para esses textos nos deixou ainda mais convencidas da importância dos interpretadores de textos, né? A gente valoriza muito as exatas, mas talvez os grandes dilemas da humanidade e os grandes desafios que se apresentam para a humanidade hoje vão ter que ser resolvidos por quem é de humanas, por quem lê textos. Não, e a necessidade de discutir religião. Sim. Porque a gente fala, religião não se discute.
E o Lula fala, né, na entrevista que você faz com ele, que o fracasso do socialismo é porque a esquerda mais elite intelectual não quer pensar em religião. Principalmente não quer nem pensar em evangélico, né? Ele fala isso. Sim. Você leu a Bíblia, Lê? Li, mas eu tive uma formação católica de infância. Eu tenho religião. É verdade, você vai em missa, você falou no Eu vou Calvo em Gente. missa. Isso virou um assunto. Eu não sou assim, uma coroinha. Não mas, é a Carola. Não, mas tenho. A religião é uma parte importante da minha Eu vida. fui não formada em colégio católico. Então como é que você nunca leu a Bíblia, Tati? Eu li, mas esqueci. Esqueceu, eu li, entrou mas por eu um acho que aviso. o Apocalipse a aula era um pouco mais feliz, eu acho. A Igreja Católica não é tão fixada no Apocalipse, pelo menos não, enfim. Mas, sim, li. E também já esqueci de muita coisa. Não, porque esqueci não é como tudo. se... E lia meio na aula, assim, eu não lia em casa. Sim, né? não era uma coisa que de fato te interessou. Sim, sim. Mas e você leu não por uma questão intelectual, você leu novinha estudando em colégio católico. Eu não estudei em colégio católico, mas li novinha por causa da minha avó, de referências de família, catecismo, fiz catecismo. E depois fui também, junto com o Petra, olhar de novo ao longo da feitoria, digamos, desse filme. E é fascinante, na verdade, porque é isso, é um texto fundamental não só para quem é fiel, mas ele informa a nossa mitologia, né? A maneira como a gente vê o mundo, como a gente representa os nossos sonhos. Então, tem muita coisa legal e interessante ali. Eu fiquei pensando nesse filme, como que ele foi recebido nos Estados Unidos. Queria ouvir vocês, porque lá o protestantismo é muito forte e o protestantismo fala muito de meritocracia, não tem tanto a culpa de ganhar dinheiro, né? Se você ficar rico, aí que você está mais próximo de Deus, né? E eu acho que esse discurso da meritocracia e de que você pode ser até... Fico viajando aqui, pensando até que é por isso que, por exemplo, esse discurso de aplicativos que os funcionários ali acham que são grandes empresários, quando, na verdade, não tem plano médico, não tem nenhum auxílio, é totalmente precarizado, mas tem esse discurso de você é um empresário de você mesmo, a meritocracia é muito forte ali, e que é uma coisa que cresceu muito no Brasil, assim como os evangélicos cresceram, né? Então, quando a gente fala nessa religião, o evangélico aqui, ele é próximo do protestante nos Estados Unidos, né? Tem um monte de vertentes, né? A gente olhou sobretudo para os neopentecostais, que aí já é uma outra onda. Mas sim, são protestantes na base. Então, eu imagino que esse filme tenha tido uma repercussão forte lá, né? É que o evangelicalismo surge nos Estados Unidos, né? Assim, surge com o Darby, que eu cito no filme, que é esse pastor irlandês. E aí, nos Estados Unidos, cresce enormemente, principalmente no Sul, depois da Guerra Civil, muito ligado à questão... assim, branca, quando se fala evangélico nos Estados Unidos, é quase sinônimo de white evangelical, de evangélicos brancos. E tem uma história ali de racismo também muito forte. Muitas dessas igrejas vêm para o Brasil e são adotadas por uma população majoritariamente negra. E não se discute muito isso, né? O papel que o evangelicalismo nos Estados Unidos teve associado a um movimento de supremacistas brancos. E aí, quando chega no Brasil, a maioria de evangélicos é preta. No Brasil, hoje, sim, né? É uma religião que cresceu muito, então é muito diversa, tem uma base social diversa, mas ainda é uma religião mais presente nas camadas mais pobres da população, que são menos brancas. O Billy Graham, que a gente mostra no filme, que é o Papa, né? Evangélico, ele... tem todo um histórico, assim, com o movimento branco, supremacista branco americano, tensões com Martin Luther King, coisas que a gente não sabe. E o que o filme descobre é que, além da influência desse grupo de lobby americano chamada Família, né, em trazer missionários americanos para o Brasil, para evangelizar congressistas dentro do Congresso, ninguém sabia disso, nunca tinha sido publicado. Isso aconteceu, como um esforço da Guerra Fria, né? Porque a religião católica era vista como uma ameaça por causa da teologia da libertação. Quando Billy Graham vem, ele, como parte desse esforço, ele fazia as tais cruzadas anticomunistas. A ditadura militar televisiona esse culto dele, em todos os canais. Isso nos anos 70. Por isso que desde cara já cola numa direita, né? Não tinha como, né? Ele vem... Fala.
Não, acho que tem um pouco de tudo, assim, né? A gente no filme viu que existe um investimento nesse projeto, existe uma ligação com os Estados Unidos que é inegável, está bem documentada. A gente trabalhou com dois pesquisadores incríveis. Nicolás Iglesias. E um deles, o outro dentro de Harvard, olhando para o acervo lá, para o arquivo lá. Então, a gente teve muita base documental para isso estar colocado. Por outro lado, essas igrejas no Brasil também têm muito de organicidade brasileira, das nossas particularidades. Elas também têm uma cara que só seria possível no Brasil. Claro. E o Brasil hoje exporta para os Estados Unidos. Exatamente, né? deu a volta. De tanto que cresceu e se especializou. Mas voltando na sua pergunta sobre trabalho mais precarizado, né, essa história, a gente notou muito, né, como... Primeiro, assim, o protestantismo tem uma história com dinheiro, com ganhar dinheiro, como você colocou, que de fato existe. Mas o que é específico dessas denominações, desse universo que a gente olhou e que é relevante para o tema do filme, que é muito mais essa interseção entre poder político e poder religioso, né? Não é o universo evangélico como um todo, porque aí seriam necessários 1000 filmes, mas a gente olhou realmente para essa interseção. Então, o que é relevante para essa interseção é a teologia da prosperidade e a teologia do domínio, né? E uma olhando muito mais para o mercado de trabalho, ou, então, em alguma medida, para a base social de qualquer político, e outra olhando realmente para a política. E essa teologia da prosperidade, a gente pode pensar na meritocracia? Claro. Sim. É por isso que associa tão rápido. Mas é um passo além do que o protestantismo já tinha colocado em relação com o dinheiro, porque não é só tudo bem ganhar dinheiro né, as igrejas protestantes mais tradicionais também têm uma coisa muito forte de filantropia. Você ganha dinheiro, mas você devolve para a comunidade, você ajuda o próximo. Então, é mais do que isso, é um olhar mais atomizado e de valorização não só do esforço e do mérito, mas da batalha e talvez um olhar um pouco mais transacional da sua relação com a igreja, né? Que se você dá, você vai receber de volta. Sim. Eu fico pensando, quando nasce o protestantismo, acho que na Inglaterra, né? A concentração de renda... Quem está rico são os padres lá na Itália, e aí tem toda essa crítica, nasce o protestantismo. E agora, quem está rico são os pastores. Deu uma volta e é a igreja. Os padres na Itália seguem, o Vaticano segue bem rico. Eles nunca deixaram de ser. Sim, mas agora vem com o nome de protestantismo, mas continua a fazer a mesma coisa. Concentrar renda, pessoas brancas, né? Ou seja, aqui não está protestando nada, só está querendo... ficar mais rico. Mas eu acho interessante que a gente foca muito nessa questão dos pastores ficarem ricos, da teologia da prosperidade, mas o que está pegando agora mesmo é a teologia do domínio, e a gente não está prestando atenção. E ela implica a todos nós, porque alguns pastores ficarem ricos, tudo bem. Agora, a questão é, a teologia do domínio prega que cristãos devem tomar todas as posições de poder. Tomar o executivo, o legislativo e o judiciário. E a cultura, e as artes, e a academia. Mas a gente focou nessa questão um ministro terrivelmente evangélico. Exatamente, que não importa se ele sabe de questões legais, o principal é que ele seja evangélico, né? E aí se promete que se um presidente alinhado ao bolsonarismo ganhar, vai nomear, se for reeleito, vai nomear 5 novos ministros. Então, teria uma maioria conservadora no Brasil no futuro próximo. Um jogo de tabuleiro, como já tem nos guerra. Estados Unidos. Esse jogo de tabuleiro começou nos Estados Unidos nos anos 70, com um movimento chamado Maioria Moral, e hoje eles conseguiram. Eles têm uma maioria conservadora e tiraram a principal... foco deles era acabar com o aborto, né? Legal. E conseguiram. Quando você fala em Apocalipse, eu fico lembrando do Bolsonaro, aquela entrevista que ele deu, e a gente acha que ele dá essas entrevistas, dava, porque era muito simplório e muito ignorante, mas agora eu acho que é tudo muito pensado quando ele diz assim, bom, morrer vai todo mundo morrer, né? Sinto muito, como quer dizer, não precisa de vacina, não precisa de máscara, porque morrer vai todo mundo morrer, e é isso, tem aí a Covid e lamenta os mortos, né? Que é um pouco isso, é o apocalipse. Vai acabar, eu sou o Messias, eu cheguei e eu vou salvar quem sobrar. Uma coisa assim, parecia que era premeditado o que ele falava. Você acha que saía, não sabia direito? Eu acho que tem esse casamento, tem né? Esse casamento de lideranças conservadoras alinhadas com ultra-ricos ou com... enfim, como a gente... Big Techs...
que querem o fim do Estado e que sobrevive o mais forte, com esse apocalipse cristão. Sim. É um casamento que junta, né, uma base de votantes que querem o apocalipse por questões religiosas com aqueles que querem acabar com o Estado. E é muito compreensível que numa era de crises existenciais diversas, né? Assim, crise climática, pandemias, o capitalismo, ele próprio numa crise existencial e sem conseguir dar respostas às crises que ele mesmo gerou e assim por diante, que exista algum tipo de teologia que ganhe força, uma base teológica do fim do mundo. Se a gente está vivendo muitos fins do mundo, faz sentido que isso ganhe força. Sim. E é uma visão positiva do fim do mundo, porque, afinal de contas, depois do apocalipse, ou durante o apocalipse, Jesus volta. E quando o Trump ganhou agora, eu pensei, eu não sei se eu vou ter neto, porque vai acabar tudo, vai acabar o oxigênio, vai acabar a água. Já falei, é apocalipse, Trump ganhou. Mas muita gente fala que a gente tem que evitar esse tipo de pensamento, porque esse pensamento paralisa. E aí, então eu não vou fazer mais nada, porque já deu ruim. Já deu ruim, vai vir o fim do mundo. Tanto, muitas pessoas falam isso, que tanto... os mais conservadores quanto os mais progressistas acabam entrando nesse... Eu digo... Vira massa de manobra desse discurso. Desse movimento, nesse discurso apocalíptico. Então, eu acho que a gente tem que deixar de ter leituras apocalípticas e ter leituras verdadeiramente apocalípticas. Porque... E é isso que eu queria chegar, que são os outros livros que foram do Apocalipse que foram censurados da Bíblia. Esses livros... Apocalipse não quer dizer fim do mundo, quer dizer revelação. São sobre pessoas em momentos de desespero que tiveram revelações. Que revelações? Não de que vai vir um Deus que vai acabar com tudo que você não gosta, mas que Deus está no aqui e no agora, que está dentro de você. Eita, aí virou budista. Virou budista, é budista. Gente, arrancar... Aí você fala isso no documentário, E que mulheres muitas mulheres escreveram esses livros do Apocalipse também. Isso foi vetado. Censurado. Claro, porque era bom, porque era pra gente ficar felizinho. Tem uma pesquisadora americana chamada Elaine Pagels, que a gente consultou pro filme, maravilhosa. Ela leciona em Princeton. E ela escreveu um livro só sobre esses evangelhos que não foram publicados. É fascinante. E tem muitos que são feministas, assim, na leitura. Gente, muito... aí claro que foram... É muito legal. Gente, e por que o Silas Malafaia come o dia inteiro? Só aparece no documentário tomando café. Ou é café da manhã, ou é café da tarde. Mesmo, né? Ele não para de se alimentar. Aí quando aparece o Lula também tomando o cafezinho dele, eu falei, é isso. Acho que a hora que eles param para comer, eles conseguem participar do documentário. Eu não sei se são eles que comem muito ou se Petra que tem esse talento de colocar pessoas em situações mais desarmadas, onde elas falam que elas pensam, e nada como um sonho de padaria para dispersar. Exato, ele estava sempre comendo. E ele ser essa figura tão central no documentário já era pensado ou foi aquela coisa de surpresa? Vai filmando, vai pesquisando? Eu tinha filmado ele por acaso, no interregno ali do impeachment, que não acabava nunca. Um dia, lá na Câmara dos Deputados, uma assessora falou, olha, hoje vai ter um ato profético na frente do Congresso do Silas Malafaia, você devia filmar. E aí eu só lembrava daquele Silas gritando do que eu já tinha visto no YouTube. Daquelas assim, afinadas. Falei, vou lá. Fui lá e vi pela primeira vez essa ideia. Deus tem que tomar o executivo, o legislativo e o judiciário. Você falou, nossa, isso aqui é o e central. Tirar a escória desse país. Eu falei, gente, eu sou a escória que Deus vai tirar desse país. E aí o Silas entrou no palco, foi fascinante vê-lo, assim, com um discurso muito agressivo. E eu tentei muitas vezes pôr isso no Democracia em Vertigem e não entrava. Depois a gente começou a filmar a pandemia, chamei a Alessandra e a Alessandra teve a brilhante ideia. A brilhante ideia de nos colocar nessa furada. Eu fiquei, pelo que você falou do Silas, parece a BIM paralela de Deus, né? Quem que ele vai perseguir? Não, exatamente. Aliás, Deus... a gente vai falar que você estava na BIM paralela. Isso é outro assunto. A gente já vai chegar nisso. Mas quando a gente começa a filmar e ver esse material que Petra já vinha filmando, ela estava com uma equipe muito incrível. Tinha o Murilo Salazar lá no início filmando em situações muito extremas durante a pandemia. Depois a gente também trouxe Pedro Urano, João Atala, assim, cinegrafistas fantásticos e que se expuseram muito no processo, porque a gente estava filmando um Brasil muito difícil, em circunstâncias muito difíceis. Mas quando a gente foi olhar, sobretudo entre
comunidades religiosas que estavam muito presentes nesse material, porque, como a Petra disse, né, eram pastores e pastoras que estavam apoiando. A gente filmou muito em Paraisópolis, que estavam distribuindo comida, dando apoio psicológico e mantendo as igrejas abertas. Então, era muito ambíguo, porque, por um lado, eles estavam prestando um serviço social, claramente. Por outro lado, eram aglomerações de pessoas em espaços minúsculos, sem máscara, uma loucura, a gente ficou muito assustada. Mas nesses espaços, o Silas era onipresente. Todo mundo falava do Silas, porque o Silas disse que não é para fechar a igreja. Todo mundo via vídeo do Silas. Citavam no Silas o tempo todo. E a gente falou, bom, precisamos filmar com esse homem. E aí chamamos a Ana Virgínia, Balocê da Folha, uma repórter maravilhosa, e que já cobria esse universo muito. E ela marcou uma primeira entrevista com o Silas. E depois disso a gente foi vendo que rendia muito, né? Porque ele tinha um olhar que era muito único nessa relação com o poder. Porque, de novo, não é um filme que vai tratar de todo o universo evangélico. Isso seria impossível. O que nos interessou foi essa relação com o poder. E ele estava muito bem posicionado. E aí, à medida que o tempo foi passando, ele só foi ficando mais próximo de Bolsonaro, né? Outros aliados de Bolsonaro caíram fora do governo ou foram caídos por ele. O Olavo morreu, como a Petra bem lembrou. E daí foi isso. O Silas foi ganhando importância. Então, não é que a gente começou o processo dizendo, vamos chamar... Ele é a figura central. É que isso foi se desdobrando e foi o que o material mostrou. E a gente estava interessado realmente em entender esse projeto de conquista política mesmo. Sim. E ele é a metonímia disso. Essa radicalização do fundamentalismo religioso e a influência dele na política leva a cada eleição virar uma guerra santa. Eu já tô com medo da próxima. Nossa, muito. Sim, já tô com preguiça. Porque é isso, a gente não discute mais propostas, a gente discute banheiro unissex, mamadeira de piroca. Sim. É um casamento perfeito, né? Porque você tem, por um lado, um espaço de informação muito fragmentado, com muita dificuldade de você... concretamente coibir mentiras, e mentiras que elas chegam muito longe muito rápido. Por outro lado, você tem um trabalho realmente de preparação de um eleitorado para receber isso, né? Então, é preocupante mesmo. E tem um estudioso que chama Vitor Araújo, que mostra justamente como o crescimento da população evangélica coincide com uma diminuição de votos no PT. E ele também mostra que as pessoas passam a votar por valores morais e não pelo voto econômico. Exato. Não pela distribuição de renda. E ele mostra que em cada lugar que o Malafaia abre uma igreja, num raio de 5 quilômetros, a quantidade de pessoas que votam no PT diminui 8%. Claro que sim, eu não sei o quanto que uma coisa essas relações são difíceis de determinar, mas acho que o que é relevante aqui para além do o crescimento demográfico de uma religião, e uma religião ainda mais, quando a gente fala de evangélicos, a gente está falando de tanta coisa dentro desse universo que é até difícil de discernir dentro dele o que de fato cresceu mais, o que cresceu menos, assim por diante. Mas isso não é um assunto de relevância pública necessariamente. Porque, né, é o que cada um quer fazer, a sua fé, a sua espiritualidade, como você se conecta com Deus. O que sim é um assunto de relevância pública é quando a fé começa ou passa a ser mais instrumentalizada a serviço de um projeto de poder. Claro. E isso tá dado. E quando começa a perseguição religiosa. Isso. Inclusive dentro das igrejas, que foi uma das coisas que a gente viu também filmando, né, E Petra? o Silas fala, ele dá prontinho isso pra vocês. Ele fala, quero ver eleger alguém aí, se não tiver igreja evangélica. Quero ver eleger um presidente se eu não estiver lá do lado dele. Ele fala isso na entrevista, né? Ele tem obviamente que... Ele é muito inteligente, ele sabe o tamanho que ele tem, né, para eleger ou para derrubar. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, vendo o documentário, eu ficava o tempo inteiro pensando no Trump com o Elon Musk ali, aquela coisa, o Elon Musk, bom, agora já brigaram, mas o Elon Musk e o Silas e o Bolsonaro também já brigaram, né, quando o Bolsonaro vai lá para... Mas já se reconciliaram. Não, já estava na Paulista. É verdade, já estava na Paulista. Mas teve essas críticas. Covarde, você foi um covarde e tal. Mas eu fiquei pensando nessa figura do Elon Musk lá, meio que com aquela cara de eu mando nele, eu falo o que ele tem que fazer. Como nos Estados Unidos é o mercado essa figura, né? E como aqui talvez seja a religião. Lá a religião faz um papel enorme também. Tem muitas pessoas bem, aqui religiosas em volta do Trump. E ele se elegeu em 2020 e em 2024 também muito
graças ao apoio evangélico. Ah, é? Sim. Bom, e aqui o apoio evangélico é o mercado também, né? Não dá para dizer que não é o mercado. Acho que tem um jogo de manipulação em várias E direções, muito né? Todo dinheiro. mundo buscando sua base social. Então, o quanto que a extrema-direita no Brasil usa a fé, o quanto que a fé usa a extrema-direita, né? Acho que tem uma... A fé não, mas certas lideranças religiosas usam esse movimento político para se aproximar do poder, e o quanto que é o contrário. São movimentos políticos que usam a fé para poder criar a base social. É difícil de discernir, mas o que certamente fica claro quando a gente olha para essa interseção é que a separação entre Estado e Igreja no Brasil não é um dado, não é uma coisa que está conquistada e a gente não precisa mais lutar por ela, ao contrário, é uma coisa que a gente vai precisar reforçar cotidianamente, e que quando ela se erode, quando essa separação não é mais firme, isso gera problemas tanto para a democracia, que fica muito mais permeável a um tipo de influência que não deveria ser determinante para a formação de política pública, né? A sua fé, ou a minha, ou a da Petra, não deveria influenciar a política pública que é adotada para todo mundo. E a gente vê o Lula tendo que dar entrevista falando que é contra aborto, por exemplo, por porque exemplo, senão não se elege. Mas isso também gera problemas para a religião. Porque a política e o poder, o projeto de poder, ele também pode ser profundamente ruim, né, para a religião. Eu tenho uma visão de espiritualidade que é muito mais voltada para os mais fracos, a religião e a fé como espaços de valorização e de cuidado com os mais vulneráveis. O que isso quer dizer se essa mesma fé é instrumentalizada a serviço de um projeto de poder? Você passa, no fundo, a se preocupar mais com quem é poderoso e não com quem é menos. Isso não é uma corrupção da própria fé? Então, as duas coisas estão em jogo. Sim. É ruim para as igrejas também. Sim. Na Bíblia diz, né, que Jesus diz, meu reino não é desse mundo. E dizem que os discípulos dele, ali na última ceia, estavam disputando quem ia sentar do lado dele e já decidindo quem ia governar quando ele se tornasse rei. E ele falava, não, mas meu reino não é desse mundo. E estavam já todos numa briga de poder. E dizem que só entendem depois que ele morre e ressuscita. Porque existe essa ideia de que a idolatria é um pecado. Você achar que se você lutar por poder nesse mundo é um pecado. Né? O meu reino não é desse mundo, é um desapego ao poder nesse mundo por algo maior. Vamos dar um jeito de vetar isso aí também. A próxima Bíblia vai sair sem essa frase. Vai sair sem isso aí. Vão fazer outras edições, outras decisões editoriais. Saiu uma pesquisa recente, eu vi na Folha, que o crescimento dos evangélicos estagnou, né, no Brasil. Vocês têm alguma ideia do que Uma das leituras é por causa desse excesso de politização. Que as pessoas olha lá, é o que você está falando, é ruim para eles também. E isso a gente viu muitos fiéis que falam, nossa, não aguento mais ir em culto ficar ouvindo falar de política. Não aguento mais não ter as minhas visões políticas respeitadas. A gente filmou com o pastor Paulo Marcelo, que foi perseguido e expulso da própria igreja por declarar voto no Lula. E tiveram muitos, assim, eu tenho um conhecido que é um cantor gospel, que tinha seguidores, milhões de seguidores, não consegue mais dar um show, não é chamado para dar um show, por ter declarado que não ia votar no Bolsonaro. Nossa. Pessoas que foram assassinadas dentro de igreja por causa disso também. Então, a gente está vivendo uma guerra santa, sem perceber. Sim. Voltando a ter perseguições religiosas. E tem que lembrar que enquanto o Ocidente... A gente viveu séculos de guerras religiosas que pareciam intermináveis e que só terminaram graças a essa invenção espetacular que se chama separação entre igreja e Estado. É verdade. E a visão que o Silas expressa no filme, tem uma cena em que eu acho... Petra sabe que eu sou obcecada com essa cena. Eu acho das mais reveladoras, quando Petra está entrevistando o Silas e ele fala para ela, né, que a democracia é a vontade da maioria, é a vontade absoluta da maioria. Então, ele tem uma visão majoritarianista da democracia que explica um pouco também por que ele se diz um representante da maioria, que nem é numericamente, né, mas ele quer muito dizer que ele é. Isso se você abraça essa visão e você entende essa visão como uma visão de fundo religioso, então é uma maioria religiosa que deveria impor a sua vontade aos demais, né? Não existe proteção de minoria nessa lógica. Isso é problemático, sobretudo, para quem tem outras identidades religiosas. E aí podem ser identidades religiosas totalmente diferentes. Você pode ser da Ubanda, você pode ser católico, você pode ser judeu, mas podem ser também
matizes dentro das igrejas. É difícil de discernir o que é o quê. O que a gente sabe é um Estado completamente a serviço de uma visão religiosa específica não é bom nem para a democracia, nem para o Estado, e certamente não é bom para quem tem na religião uma parte central da sua identidade. Porque basta pisar um pouquinho fora da linha que, de repente, a sua prática religiosa já não é mais aceita e você não pode mais tê-la daquela maneira, né? Vocês estavam falando de perseguição, eu queria, momento, histórias pessoais. Sei que a Alessandra estava na BIM Paralela, que eu escutei no Calma Urgente. Tava na BIM Paralela, parece que eu estava trabalhando Tava na BIM lá, Paralela. ela tava lá, ela tava na lista dos detratores e perseguidos, e aí foram numa casa que não era tua, né? Era uma ex-casa, eu já tinha morado no prédio, mas eles ficaram lá filmando meu prédio 2 anos, tadinhos. Eu nem tava mais morando lá, já tinha me mudado, não receberam aviso. Esse babado. Amiga, isso aconteceu. Saiu o relatório da Polícia Federal, da BIM Paralela, tem uma foto da minha varanda, meu vaso de planta. Porque quando eu me mudei, eu não levei todos os meus negócios, deixei a varandinha ali com os troços, uma plantinha. Eu fiquei tão chateada que eu não tava, gente. Talvez Se por tiver isso uma eles BIM não tenham Paralela entendido. nova aí, eu falei... Pô, eu também não. Eu tô chateada, não tá levando a gente a sério. Não, muito mais VIP você tá na lista tava de na- investigados da BIM Paralela. Eu tava naquela primeira lista de detratores do governo, no primeiro ano Você- do Eu tava Bolsonaro. na lista negra do Rodrigo Constantino. Gente, vocês Só perderam o essa. status desde então. Só quero dizer pra a vocês gente que perdeu. não. Não tá Triste. com nada. Perdeu a relevância, né? Se a Petra perdeu, então é porque realmente tá puxado pra todo mundo. E quando saiu Democracia em Vertigem, você recebeu gente xingando? Bom, eles falam... O Bolsonaro falou que o filme era uma merda, né? Eu acho, sem ter visto. Falou que eu era uma traidora anti-Brasil. Traidora da A pátria. SECOM publicou isso, né? Petra, traidora nacional. No dia que o filme foi nomeado, eu virei trending topics do Twitter. De gente xingando? Petra Costa Liar. Meu Deus. Bom, eu fui trend topic porque acabou o calcinha larga. Você vê que como é melhor ser ela. Fiquei em primeiro lugar de xingamento porque acabou um podcast chamado Calcinha Larga. Pelo menos você Mas já foi horrível, estava no porque era o dia Oscar. que eu escolhi o meu vestido. Não consegui. Não consegui Cheguei ali na curtir. loja de roupa com O que, Covid. que uma traidora da pátria vestiria hoje, não é mesmo? Essa é a pergunta. Como os traidores se ornamentam? Mas e assim, teve que fazer algum BO de alguma coisa? Tipo, se eu estiver na rua, não sei o quê. Já teve algum xingamento mais... que você Coincidiu com a pandemia, então eu entrei, eu brinco que eu sou meio urso, né? Cada filme eu saio, depois eu hiberno por 4 anos. Então eu fiquei hibernada. Assim que Voltando acabou agora. o Democracia, você já começou a pesquisa desse? Sim, logo depois, involuntariamente. Eu falei, não, eu falava, você vai fazer uma continuação, vai pegar o governo Bolsonaro. Eu, de jeito nenhum, não vou filmar. Isso não, Deus me livre. Queimei as câmeras. Aí Mentira. começou a pandemia, quando eu vi aquela imagem das pessoas ajoelhadas. Nossa, essa é a imagem mais Eu falei, forte isso aí não do seu tem como não documentário. fazer um filme. Tem várias imagens muito fortes. Você ter filmado no dia seguinte do 8 de janeiro aquilo é muito... Você conseguiu entrar no dia seguinte? O nosso fotógrafo incrível, João Otala, entrou no dia Na- 9 de janeiro. Às 6 da manhã. assim, Foi a primeira câmera lá dentro. Aquilo foi a do ali, João. eu ia falar, as imagens são lindas. As imagens são terríveis, mas são lindas porque tá muito bem filmado, fotografado, né? Então é lindo um olhar, assim, cinematográfico. A Mas gente é de uma tentou- tristeza. Perdão, Tati. A Imagina. gente tentou filmar no 8 também, mas o nosso cartão de memória foi comido por um participante do 8. É mesmo? Ele engoliu o negócio? Ele mastigou Atacou o nosso atacou o cinegrafista, cinegrafista. pegou o cartão de memória e mastigou. Meu Deus do céu. Isso aconteceu. E nossa Tivemos esse momento. Você estava lá também? Você estava Não, junto? não. E nossa Fisicamente, equipe também foi atacada no 7 de setembro de 2021, assim, todo, o fotógrafo, o sonodista. Mas eles próprios se filmavam. Aqui eu cometendo um crime. Eles Sim, filmaram... mas se eu não tivesse de verde e amarelo... Ah, e a equipe não tava. Eles falaram Não, isso até aqui. tava, mas foi descoberta. Tava escrito Petra na roupa deles. Eles falaram, vamos mastigar esse negócio. É, rolou isso. Mas são, assim, são muito fortes. Mas assim, pra mim, as duas cenas que eu fiquei mais assim, essa, né, que vocês entraram no dia 9 ali, tudo destruído e tá a maneira como ele daria uma exposição ali, tá muito plástica a coisa, tá muito bonita, apesar de ser
um elogio complicado Não, de melhor fazer, elogio. né? A Petra tem um talento de transformar o feio em bonito, eu juro. Exato. É um jeito muito bonito especial. mesmo, tá bonito. Então o meu elogio não tá tão estranho. E a outra imagem muito forte é aquela galera ajoelhada na Avenida Celso Garcia, que foi onde eu nasci, ali no Tatuapé. Eu falei, o que a galera tá fazendo na Avenida ajoelhados? Aquilo foi o quê? Começo da pandemia. Dia do jejum. E eles achavam que iam curar ou eles achavam que vinha o Messias? Ou as duas coisas? Acho que as duas coisas. Acabou a Covid, eles comemoram. Tem 10 pessoas ajoelhadas na Celso Garcia, acabou a Covid. Mas não foi só na Celso Garcia, foi realmente, teve um chamamento de várias lideranças inclusive do evangélicas, ele vai inclusive do Sinos. encontrar o Bolsonaro para chamar esse dia do jejum. Então vamos todos fazer um dia de jejum pelo fim da pandemia. E era para marcar esse fim da pandemia. Eu acho que havia de fato uma ideia de que talvez a pandemia depois entrasse sob controle, ou virasse, e que aquilo ia haver uma realização dessa profecia, mas ela não aconteceu. De novo, não precisa saber nada sobre uma fé que não é a sua, acho que ninguém tem a obrigação de conhecer tudo sobre tudo. E esse não é um filme em que eu e Petra pretendemos também ter descoberto tudo ou aprendido tudo. A gente tem muita coisa que a gente não sabe, segue não sabendo e vai descobrir no futuro. Mas essa interseção, de novo, entre a autoridade religiosa e a autoridade política, esse espaço nos interessa a todos, independentemente da fé. É o nosso lugar de fala enquanto cidadãos, porque eles estão muito mudando bom. as leis que nos dizem respeito. Então Exato. a gente pode falar disso, a gente tem que falar disso. Sim. E sim, não é um filme sobre uma pesquisa religiosa, é um filme sobre vocês estão preocupadas com o que vai acontecer no país. Nossa, perfeito. E Ale, o seu pai é de direita ainda? Sabia que essa conversa ia chegar em algum lugar assim, em algum momento? Tá faltando aqui 10 minutos, eu tinha que trazer. De direita? Acho que sim, sim. Há muito tempo atrás, você foi no programa do Bial. E você falou, minha mãe é extremamente de esquerda e meu pai é de direita. Isso segue sendo verdade. O meu pai passou por meu pai é médico. E durante a pandemia, sempre ela... Ele é médico do Pedro Ernesto, que é o Hospital Universitário da UERJ. Acabou de se aposentar, aliás. Mas ficou lá a vida inteira, 35 anos. E o Pedro Ernesto foi o hospital de referência do Rio de Janeiro para Covid. Tinha uma enfermaria de Covid, eu acho que com 700 leitos, uma coisa assim, colossal. Então, acho que foi um período difícil para todo mundo, mas muito difícil para quem estava na linha de frente. Então, acho que ele passou por uma decepção real com o Bolsonaro e com o bolsonarismo naquele momento. Mas segue sendo muito antipetista. E também ancorado na vida dele. Meu pai perdeu um irmão para violência urbana, né? Um irmão assassinado num assalto, muito jovem. Então, ele tem uma preocupação com ordem, com lei e ordem, sabe? E aí, ele vai, naturalmente, se identificar mais com candidatos que falam disso. Então, é uma visão... Tem a história dele. Tem a história dele. Mas o seu pai, né? O meu pai é pior. Meu pai é extrema-direita mesmo. Meu pai é bolsonarista. Não, mas meu pai foi bolsonaristão. Entendi. Meu pai segue... Tipo, vestiu camisa e foi na passeata. Entendi. Seu pai segue? O meu pai, eu acho que ele só não foi no 8 de janeiro porque ele não tinha a menor ideia que estava acontecendo no 8 de janeiro. Senão ele Graças tava lá a Deus. agora, sendo também julgado porque com Xandão. E também porque ele ia falar, Deus me livre, pegar um ônibus e até lá, até... Não ia, entendeu? Eu também não. E também porque eu falei pra ele, não tiro da cadeia, tá? Não, ele é... Ele faz, posta coisas, é complicado, é muito Você tinha que ter difícil. levado ele pra uma enfermaria de Covid. Talvez tivesse mudado. O meu pai, ele é um clássico mamador das tetas, porque eu sustento ele, e na visão dele, eu tô mamando nas tetas do PT, então ele também tá, certo? Então um beijo aí pro meu pai, que tá se beneficiando desse salário imenso que a gente ganha sendo de esquerda, apenas pra gostar da esquerda. E você tem pessoas na família de direita? Que você tem que conviver no Natal? Tenho. Eu falo Democracia em Vertigem, né? Um pouco disso. Foi fascinante, porque a gente tem um grupo, né, de WhatsApp da família. Primeiro tinha uma pessoa que era bolsonarista. Ela era, aliás, visionária, porque em 2014 ela era Bolsonaro 2018. Nossa! Isso, 2014? Caramba! E aí, ela que me abriu os olhos, assim, para esse fenômeno. E depois... outra. Ela foi convertendo a família inteira dela. Gente. Quase. Quando eu vi, eu era minoria no grupo da família. Gente, uma pequena Silas Malafaia ali todo dentro mundo do grupo. ia votar no Bolsonaro. Eu falava, mas vocês entendem que se... Enfim. Sempre tem, né? É complicado. A minha família, eu acho que é a grande maioria. Agora, você sabe que ele me pediu em casamento?
Quem? O Bolsonaro. O Eu falo Bolsonaro? pra Petra que ela tinha que ter aceitado. Ela tinha que ter feito esse serviço para o país. Teria sido uma Peraí, espécie o Bolsonaro te pediu em casamento? Numa entrevista, eu perguntei quais seriam as medidas. Aí ele falou, mas a gente ainda não tá nem casado, você quer casar comigo? Ah, é porque ele sempre fazia essas metáforas, né, com casamento. Adoro uma metáfora de casamento. E o Eduardo me chamou pra surfar. Bom, agora o Bolsonaro chamou o Xandão pra ser vice dele. Pois é. Ele tenta quebrar a pessoa com esse tipo de piada. Pois né? é. O Xandão foi ótimo, né? Bom, Foi, acho quer que ser meu vice? olha, não, mas acho que esse tipo de piada você devia perguntar pro seu advogado se você devia fazer, né? Eu amei essa resposta. Vocês acham que vocês conseguem fazer um trabalho meio frio, sem mostrar de que lado vocês estão? Tem gente que critica que que o seu trabalho não é só mostrar, que você tem É que a não tua existe ideologia. isso de Não só existe, mostrar, também né? acho A que não. imparcialidade é uma grande mentira. Eu concordo 100%. Na verdade, quem se diz imparcial tá querendo impor a própria visão de uma forma colonialista e patriarcal, geralmente. Melhor resposta. Total. Então, sempre vai ter um ponto de vista. E o que eu tento fazer, porque minha inspiração é muito cinema de ensaio, é ser transparente sobre esse ponto de vista. De onde ele veio, como ele se construiu, né? Mostrar a rachadura por trás de onde eu estou vendo. Mas essa pergunta de qual lado se está, eu acho que nesse filme especificamente, apesar da gente mostrar uma campanha eleitoral e o resultado dela, né? A gente acompanha todos esses momentos, o tema não é tanto um embate político entre duas visões ideológicas que se confrontam e que se expressam através dessas candidaturas, né? Apesar disso existir no filme também. Mas é muito mais a história dessa erosão, da separação entre Estado e Igreja. E aí a gente tem, obviamente, uma visão crítica dessa erosão, mas é um lado que não é um lado de um partido específico nesse caso, é muito mais um lado de uma defesa desse princípio democrático, né, do Estado laico. E isso é evidente que, né, a gente é muito claro que essa é uma visão de democracia. É isso, que inclui, sim, proteção das minorias. Isso a Petra fala. Ela questiona o Malafaia nesse sentido. Então, não se trata de escolher um lado no embate político, apesar da gente também ter posição política num contexto eleitoral, como todo cidadão, em tese, tem que ter, já que você tem que votar. Mas no olhar no filme, os lados, eles não são tão óbvios. Você poderia ser uma pessoa de esquerda que não valoriza o Estado laico como uma construção que vale, né, se defender. Não é essa a maneira como a erosão do Estado laico no Brasil está se dando. Ela está se dando muito mais pela mão da extrema-direita, da extrema-direita mesmo. Sim. Mas não seria impossível visualizar uma outra composição, né, se isso fosse útil para um outro campo político. Então, essa defesa, ela é agnóstica politicamente nesse sentido. Sim. A gente teria essa mesma defesa se fosse uma outra pessoa que não o Bolsonaro se apropriando, né, manipulando a fé para fins políticos. Até se fosse a esquerda, né, inclusive. Daria para mostrar. É que eu acho que eu tava com Democracia em Vertigem mais na cabeça. O Democracia em Vertigem é mais um grito, né, preso na garganta por ver uma narrativa sobre algo que eu não concordava. E que muitos de nós, né, sentimos isso. Esse filme já é um filme um pouco mais distanciado, eu acho. Ele não é tanto sobre... Ele é também sobre, nossa, isso está acontecendo agora, mas ele também é muito mais sobre, olha o que pode vir a acontecer. O que os líderes de igreja evangélica ganham apoiando Netanyahu? Não, existe tem até um filme, falando em documentários, chamado Thy Kingdom Come, que a gente viu. Till Kingdom Come. Till Kingdom Come, Não foi traduzido para o português porque não foi muito bem distribuído, mas que fala dessa... Ninguém quis distribuir. Mas é um filme muito bonito. E acho que você consegue ele disponível online, se você procurar um pouquinho. Ele fala um pouco dessa aproximação, aí no caso, né, de igrejas evangélicas do sul dos Estados Unidos, muito brancas, em regiões bastante pobres até, assim, empobrecidas, com alguns representantes do Estado de Israel. Mas essa relação das igrejas evangélicas com Israel, ela também é ancorada em profecia, ela também tem a ver com o livro do Apocalipse. É uma visão teológica que está no livro do Apocalipse, de que para que o Apocalipse possa acontecer e para que Jesus, portanto, possa voltar, você tem que ter um retorno do povo, né, do povo escolhido no Velho Testamento para Israel e para Jerusalém.
Jerusalém especificamente, o que inclusive explica a insistência do Donald Trump lá no primeiro mandato dele de mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Então, existe uma leitura literal do livro do Apocalipse que ela leva a esse tipo de política. Quando o Trump faz isso não é um apoio à ala mais à direita, na extrema-direita, aliás, da política israelense. Não é um apoio a Netanyahu, especificamente. É um aceno para a base evangélica dele nos Estados Unidos. Agora entendi. Eu não tinha... Eu achava que era só toda a direita junta. Não, tem a ver com essa leitura. Então, tem a ver com o Apocalipse também. Nossa, isso faz seu documentário ser ainda mais importante nesse momento, porque tem toda essa discussão. E o sionismo de esquerda? A gente precisava... Não, gente, eu não consigo. Tati, agora a gente vai entrar A gente não consegue acabar, mas é porque me dá nervoso. Bom, vamos pro momento dica. Vocês viram um filme chamado Baby, do diretor Marcelo Caetano? Não, quero muito ver. O filme tem 2 protagonistas, são os atores João Pedro Mariano, que tá espetacular, e o ator Ricardo Teodoro, que também tá incrível. É a história de um garoto que sai depois de 2 anos de um centro de detenção para jovens, e ele se vê totalmente abandonado na cidade, os pais não querem mais que ele more com eles. E ele precisa aprender as malícias para sobreviver em São Paulo. É uma história de amor, assim, linda, muito humana, muito delicada. E eu fiquei pensando que é um filme que fala sobre essas famílias que se formam para lidar com o abandono do Estado. E, no caso desse menino, dos próprios parentes, né? Dicas de vocês. Eu queria recomendar O Último Azul, do Gabriel Mascaro, que deve estar lançando em breve também nos cinemas, que ganhou o prêmio do júri em Berlim. E é um filme lindo sobre o que aconteceria numa distopia brasileira com a terceira idade, que é levada para asilos forçados. Gente. Pegos com carrocinhas. Gente, que loucura! Ele imagina já há algum tempo, né, esses Brasis do futuro de uma forma muito criativa. Muito criativo, maravilhoso. E você, Ale? Primeiro, Calma Urgente, por favor. Melhor podcast. Tem o Clube do Livro do Calma Urgente. A gente vai ler 4 livros que eu amo esse semestre no Clube do Livro. A gente vai ler o Dívida, do David Graeber. Para você que quer aprender mais sobre economia, Tati, tá aí. O David Graeber tem aquele... Ele é um catatal, mas a gente selecionou algum... Não é o Despertar de Tudo. Porque o Despertar de Tudo eu comecei, tava achando sensacional, mas demanda tirar férias. É maior do que a Bíblia. Exato. Não, o Dívida também é maior do que a Bíblia. Inclusive, o título inteiro é Dívida, os primeiros 5.000 anos. Sacanagem. Eu não acredito nisso, entendeu? Poxa. Mas deve ser muito bom. Mas é maravilhoso e muito acessível. E é, no fundo, uma história do dinheiro. Não é só uma história da dívida. A gente vai ler esse, depois a gente vai ler... o livro do Andrew Solomon, maravilhoso, Longe da Árvore, que é para nós mães e para todo mundo que, né, tem crianças nas suas vidas e tem outros nas suas vidas, alteridades nas suas vidas. É muito lindo, é um livro sobre a diferença. E a gente vai ler o livro da Simone Weil, que é uma filósofa francesa maravilhosa, que é uma provocação, que é Pelo Fim dos Partidos Políticos. E aí, por fim, a gente vai ler o livro do Marcelo Medeiros, brasileiro, chamado Os Ricos e os Pobres, sobre desigualdade. E eu recomendo muito esses 4 livros, mesmo para quem não puder, não quiser participar do Clube do Livro, mas que vocês leiam esses autores. Gente, vocês são, assim, ó, uma coisa espetacular. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, Tati. E até semana que vem. Qual?